Fala galera, tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Bora, estou gravando nesse momento cinemática, tá bom? Gravando cinemática, aula 14. Esse videozinho aqui é de resolução do exercício, tá bom? No final do vídeo eu deixo os links se você não conhece meu trabalho, falou? Então, ó, eu vou pôr o exercício na sua tela para você ler junto comigo. Mas antes, ó, lembre-se, galera, dá um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda, compartilhe os meus vídeos, favorite os meus vídeos, que é um retorno bacana que o professor precisa aqui, tá legal? Então, ó, dê uma olhada aí na sua tela, ó. Galera, esse exercício caiu na Unesp diz assim: o gráfico na figura mostra a posição x de um objeto em movimento sobre uma trajetória retilínea em função do tempo t. Então tá aí, galera, um gráfico, né, x por t, e aí, ó, sobe, desce, aí tá acontecendo um monte de coisa aí. A partir desse gráfico, é possível concluir que a velocidade instantânea do objeto anulou-se somente... Opa, como é que é? A velocidade instantânea anulou-se somente, ou seja, a velocidade foi zero em que momento? Hã? Volta aqui para a luz que eu te explico. Ó, galera, tranquilo, hein? A minha aula de número 3 de cinemática foi detalhada sobre velocidade instantânea, tá bom? Que foi a velocidade instantânea que você saber. Mas aqui nesse momento, basta você saber o seguinte: ele quer saber em que momento a velocidade instantânea foi zero, ou seja, em que momento o corpo parou. Ele está fazendo um movimento, gente, ó, saiu de um certo ponto, foi aumentando, chegou lá no máximo, depois voltou, passou no mínimo, voltou a aumentar, voltou, foi até um mínimo aqui negativo de espaço, depois voltou tal. Gente, para ele ir, voltar a parar, e em alguns momentos, obviamente, que ele parou. Então ele quer saber em que momento ele parou. Gente, é o seguinte, cuidado, hein? Análise cuidadosa, espaço pelo tempo. Então o espaço foi aumentando com o tempo. Imagina que eu vou adotar para lá positivo, para você entender. Imagina que eu tenho um corpo aqui, ó. O espaço foi aumentando com o tempo. Até que chegou num dado momento, o espaço parou de aumentar e começou a diminuir. Espera aí, gente, para ele parar de aumentar e começar a diminuir, ele tem que parar. Então esse ponto aqui, necessariamente, é um ponto em que ele parou. O espaço ficou constante naquele pontinho. Ele deixou de aumentar para começar a diminuir um pouco. Aí, ó, foi diminuindo. O que aconteceu nesse instante t igual a 5? Que foi t igual a 2. T igual a 5 aconteceu o quê? De novo, meu querido, ele estava voltando, ele parou de diminuir e voltou a aumentar. Então, se ele deixou de diminuir e voltou a aumentar, ele teve que parar, claro. Então, nesse instante de tempo, a velocidade dele também foi zero, tá bom? Aí, ó, bom, aí tá aumentando de novo, aumentando. Nesse momento, t igual a 7, o que aconteceu? Ele parou de aumentar o espaço e voltou a diminuir. Então, ele parou de aumentar e voltou a diminuir, ó, voltou a diminuir o espaço. Ele está se aproximando do zero, x igual a zero, não é? Que é a origem da trajetória, tá? A origem dos espaços. Então, meu querido, o que acontece? O que aconteceu de importante quando t igual a 9? Hã? Quando t igual a 9, gente, ele passou pela origem. Ó, vou fazer um desenho aqui para você entender. Aqui é o zero. Ele saiu de um ponto lá na frente, tá? E aí ele foi um pouco mais para frente, voltou um pouquinho, parou, voltou aí para frente, parou de novo, voltou. E aí quando t igual a 9, ele passou pelo zero. Aí ele foi para o lado negativo, ó, né? Negativo do eixo, ele andou lá pelo lado negativo. Aí nesse momento aqui, o que aconteceu quando t igual a 12? Quando t igual a 12, ele parou de novo. Por quê? Porque o espaço dele deixou de diminuir, estava diminuindo, deixou de diminuir e voltou a aumentar. Deixou de diminuir e voltou a aumentar. No t igual a 14, aconteceu o quê? De novo, t igual a 14, ele passou pelo zero de novo, né? t igual a 14, ele passou pelo zero de novo. Mas o que ele me perguntou foi só o seguinte: quais foram os instantes em que ele parou? Gente, ele parou aqui, ó, deixou de aumentar, começou a diminuir. Parou aqui, que deixou de diminuir e começou a aumentar. Parou aqui, que deixou de aumentar e voltou a diminuir. E parou aqui, ó, em que ele deixou de diminuir bastante e voltou a aumentar. Tá legal? Então, a resposta são os instantes 2, 5, 7 e 12, né? Deixa eu ver aqui no gráfico, perdão, aqui eu cometi um erro, ó, não é 12 não, é 11, tá bom? E 11 segundos, tá? Olhei aqui na tela do meu computador, é 11, não é 12 não. Então ele fez esse movimento, parou aqui, 5, 2, 5, 7 e 11. E aí no 9 e no 14 ele estava passando pelo zero, pela origem da trajetória. Gente, uma outra maneira de você
pensar isso aqui é você lembrar que a variação do espaço pelo tempo, nós temos a velocidade é a variação do espaço pelo tempo. A velocidade instantânea é a variação instantânea do espaço pelo tempo, que era a derivada, a gente obtinha através da derivada do espaço, lembra? Velocidade, eu estou falando agora de algo que é da aula 13. A velocidade instantânea é a derivada do espaço em função do tempo. E a derivada você pode representar graficamente como sendo a reta. É a reta que tangencia essa curva em cada ponto. E toda vez que essa reta for paralela ao eixo dos tempos, gente, paralela ao eixo dos tempos, ó, tem uma retinha aqui que é paralela ao eixo dos tempos, certo? Tangencia esse ponto. Aqui, ó, paralelo ao eixo dos tempos, ó, tangencia, paralelo ao eixo dos tempos, tangencia, paralelo ao eixo dos tempos, ó, tangencia. Toda vez que essa retinha que tangencia a curva ficar paralela ao eixo dos tempos, é porque a velocidade for zero, tá? Porque a taxa de variação do espaço pelo tempo não existe, né? Não tem variação do espaço pelo tempo. Ou seja, a tangente desse ângulo aqui é zero, tá bom? Toda vez que essa curvinha fica assim, que essa retinha fica assim, que é a tangente da curva nesses pontos, se der zero, é porque a velocidade é igual a zero, tá? Ó, uma outra forma de você enxergar. Então agora, a partir desse vídeo, você pode fazer, toda vez que tiver um exercício do espaço pelo tempo, pode ser uma curva o que for. Sempre que você fizer tangente e der paralelo ao eixo dos tempos, velocidade é zero, pode ir lá e marcar direto, tá bom? Galera, então é isso, ó. Deixa eu olhar aqui na tela do meu computador. Resposta é a letra E. Resposta é a letra E, tá? Meu querido, minha querida, então é isso, ó. Meu site, fisicapravestibulares.com.br. Você encontra listas e listas e listas desse conteúdo. E aqui eu deixo um link para a aula de fato, se você não assistiu aula ainda, aula 14. Você clica aqui, você cai lá na aula 14 e deixa na descrição do vídeo também. Galera, é o seguinte. Essa aula 14, eu estou fechando essa parte, esse movimento uniformemente variado, a chamada cinemática escalar. Então eu fiz 14 aulas de cinemática escalar. Foi da aula 1 a 14, cinemática escalar, antes da parte de movimento. Porque agora a aula 15, também faz parte da cinemática escalar, né? Mas é movimento circular. Aula 15, 16, 17, 18, 4 aulas, eu discuto movimento circular, tá bom? As grandezas angulares, movimento circular uniforme, movimento circular uniformemente variado. Isso aí tudo até a aula 18. Aí o que acontece? Aí depois da aula 19 a 25 eu falo sobre grandezas vetoriais. E aí são aulas sobre grandezas vetoriais, tá legal? Galera, então é isso. Tá bom? Dê um joinha nos vídeos, hein? Por favor, hein? Galera, muito obrigado, tudo bom pra você. Fica com Deus e até mais. Valeu!